Muito bem. Oxente, para que eu botei? Pronto, gente, vamos lá. Já está aqui começando a gravar. Vamos dar continuidade, vamos dar início a gente aqui, tá? Não vou esperar o pessoal, não, porque senão a gente acaba perdendo muito tempo, né? E aí não consegue aproveitar o máximo de coisas. E aí eu já preciso, infelizmente, dar uma adiantada boa, né? Porque eu sei que a gente está no comecinho, mas também não vamos dar sorte ao azar, né? E aí, começando hoje, gente, vamos então para o conteúdo de potenciação, né? Porque a gente já tinha visto aquela parte mais basicona, né? O básico do básico do básico. Agora a gente vai dar continuidade aqui falando um pouquinho sobre potenciação, que é uma operação, gente, mas não é uma operação fundamental da matemática. Mas se liga, em potenciação, gente, na verdade, essa é uma maneira de tu reescrever sucessivas multiplicações. Então, assim, vamos supor, Laís, eu quero escrever essa sucessão de multiplicações aqui, ó. Eu consigo reescrever isso utilizando a potenciação. Então, perceba, o número que está sendo multiplicado por ele mesmo várias vezes é o 2. Então, esse 2 a gente vai dizer que ele é a base da nossa potência. Então, ó, ele é a base. E aí, o expoente, que é o número de cima, é quantas vezes que esse número está aparecendo. Então, perceba aqui, Emilizinha, está aparecendo 1, 2, 3, 4, 5. Então, é 2 a quinta. Então, percebam que a potenciação foi uma maneira aqui de reescrever essa sucessão de multiplicações. Bora para a gente aprender agora uma das coisas mais importantes, que são os elementos da potenciação. Tem gente que fala que não precisa estudar isso aqui não, mas precisa, porque assim, você vai estudar um negócio que você não sabe dar um nome, não faz sentido, né, gente? Tem que saber dar o nome, tem que entender tudo bonitinho. Então, bora. Em uma potência, Emily, preste atenção nisso. Lulu, preste atenção. Quando eu tenho aqui uma potenciação, eu vou ter basicamente 3 números principais. Eu vou ter esse número aqui que eu estou representando pela letra B. Lembra que na matemática as letras vão representar números, correto? Então, percebam aqui que eu tenho o B, que é esse número grandão. Grandão que eu digo é a representação, tá, Laís? Ele vai ser visivelmente o maior número. Ele vai ser, na verdade, a base da nossa potência. Enquanto o número que está lá em cima, ele normalmente vai ser representado menorzinho, né, Miguel? Qual vai ser o nome que a gente vai dar a ele? Alguém diz aí. Esse número aqui que eu estou representando. Expoente. Vai ser o quê? O expoente, muito bem. Vai ser o expoente, ó. O expoente da nossa potência. E, por último, esse resultado aqui, ó, o resultado é que vai ser, de fato, a potência, pô. Isso aqui, ó, o A, né, que eu estou representando por A, ela vai ser a potência. Tranquilo, gente? Isso aqui? Na exponencial, inclusive, quando a gente for estudar a parte exponencial, a gente vai aprender que essa base, ela tem uma condição de existência. Para a potenciação, não existe, viu, Lulu? Então, aquela base ali pode ser qualquer valor. Então, tipo, essa base, ela pode ser um número fracionário, ela pode ser um número natural, ela pode ser um número inteiro, ela pode ser um número decimal, ela pode ser um número negativo, ela pode ser qualquer número, tá? Belezinha, gente? Ok? Agora, vamos lá para a gente poder ver aqui o que é que vai significar essa potenciação. Eu já falei para vocês que é uma sucessão de multiplicações. Então, percebam aqui, quando eu tenho b elevado a n, o que eu vou fazer é pegar a base da minha potência e multiplicar por ela mesma a quantidade, o número de vezes que o expoente disser. Então, eu tenho aqui b elevado a n. Então, vai ser o b multiplicado por ele mesmo n vezes. Aplicando isso aqui, olha só, na situação de números, eu tenho 4 elevado a 2, que eu posso ler também, Emily, como sendo 4 ao quadrado. Então, isso aqui é a mesma coisa de escrever isso aqui, ó. Presta atenção, 4 vezes 4. Por quê? O 4 é a base, eu multipliquei por ela mesma 2 vezes. Todo mundo entendeu isso, né? Eu faço 4 vezes 4 dá quanto? 16. 24. Muito bem, 16, perfeito. Tá vendo? A mesma coisa aqui, Lu, 3 elevado a 3, que eu posso ler como sendo 3 na 3 ou 3 elevado ao cubo, entendeu, gente? Aí vai ser o 3 multiplicado por ele mesmo 3 vezes, ó. 1, 2, 3. Quanto é que dá isso, gente? 27. Muito bem, gente, 27. Bora aqui, 2 à quarta. Então, é o 2 multiplicado por ele mesmo 4 vezes. 1, 2, 3, 4. Quanto é que dá isso? 16. 16, muito bem. E aqui, a quarta a gente não vai fazer, não. Só vou representar aqui quem que é o 5 da quarta, que é o 5 multiplicado por ele mesmo 5 vezes. Né? Vai dar 625. Muito bem, Lulu. Lulu tá boa de cálculo mental, viu? Não é 100, não? 125, não? É 120, não, porque, ó, 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. 125 vezes 5, 625. Tá certo. Porque fica a mesma coisa de 25 vezes 25. Aí, isso aqui, tá, galera?
Então, representação básica de potenciação é isso, velho. Muito simples. Agora, o que é que vai ser difícil nessa potenciação? São as consequências e as propriedades. E eu nem diria, na verdade, gente, aqui, que é difícil. Na verdade, é a prática que você vai precisar fazer muitas questões para se deparar com essas situações e conseguir aplicar isso aqui da melhor maneira. Mas vocês vão perceber que não tem segredo não, tá, gente? É bem facinho mesmo isso aqui. Fácil, fácil, fácil. Então, se liguem aqui. Vamos primeiro para as consequências, que são duas principais. Então, eu tenho, quando eu tiver uma potência em que a base, independente, Laís, liga nisso, independente de qual é a base, eu elevar isso daqui a zero, esse resultado sempre será 1. E aí a gente vai aprender nas propriedades aqui a divisão de potências. A gente vai conseguir fazer essa prova, né, de que realmente b elevado a zero dá 1. Ok? Então, a gente vai ter um exemplo. Se eu colocar aqui, quanto que é 13 elevado a zero? Vocês vão me dizer que é quanto isso, de acordo com a consequência? Muito bem. Cuidado para quando a gente for fazer, as questões, porque a galera tem essa mania, viu, de dizer que aprendeu, aí quando eu pergunto quanto que é, por exemplo, 103 elevado a zero, aí a galera vem dizer que é zero. Cuidado, gente. Muito bem, Miguel. Isso aqui é 1, na verdade, viu? Tranquilinho, né, gente? Isso, primeira consequência é essa. Toda potência, independentemente de qual seja a base, se o expoente for zero, o resultado é 1, de cara. Agora, a segunda consequência é quando você tem uma potência e, independentemente da base dela, se ela tiver elevada a 1, isso aqui vai ser a própria base. Então, se eu tiver aqui, olha só, por exemplo, eu quero saber quanto que é 14 elevado a 1. Quanto é que é isso aqui, hein? 14. 14, muito bem, gente. Perfeito, é 14, tá vendo? 14, foi, ó. Eu tenho aqui, sei lá, 1,03 elevado a 1. Quanto é que dá isso? 1,03. Perfeito, 1,03. Perfeito, gente. Então, segunda consequência está aí no jogo pra gente. Agora, vamos passar para as propriedades, que é a parte mais legal. A primeira propriedade, galera, é quando a gente tem duas potências que têm a mesma base se multiplicando. Bora para a gente voltar aqui, retornar lá para o início. Se eu tenho a seguinte potência, 6 elevado a 9. Eu quero que vocês me digam dessa potência. Quem vai ser a base e quem vai ser o expoente? Base 6, expoente 9. Perfeito. Se eu tiver isso aqui, ó. Quem é a base e quem é o expoente? Base 7, e expoente 4. Perfeito, meninos e meninas. Muito bem. Agora, então, vejam, aqui o que eu tenho. Eu tenho duas potências que possuem a mesma base que estão se multiplicando. Quando eu tiver esse caso, eu vou repetir a base e eu vou somar o expoente, ou os expoentes. Todo mundo entendeu isso? Então, reparem, a base aqui é B, então eu repito a base e somo os expoentes. O expoente do primeiro é X e soma com o expoente do segundo, que é Y. Vamos para um valor numérico aqui, que eu sei que a galera às vezes fica meio assustada com isso aqui. Eu tenho 6 ao quadrado vezes 6 elevado a 3. Bora lá. Olha para a primeira potência. Quem é a base da primeira potência? Quem é a base? 6. Muito bem, perfeito, gente. E quem é a base da segunda potência? 6 também. Muito bem. Então, as bases são iguais. Percebam que são duas potências que estão se multiplicando. Então, o que eu vou fazer aqui, Miguelito, é o seguinte, eu repito a base e faço o que com os expoentes, de acordo com a propriedade? Vamos expoentes. Muito bem. Então, 2 mais 3. Que é a mesma coisa de escrever 6 na quinta. Aí eu digo na quinta potência, tá, gente? Resolvido. Aí, se eu tivesse aqui agora a divisão. Divisão é o inverso da multiplicação. Então, se na multiplicação eu adicionei, o que é que eu vou fazer na divisão? Subtrair. Muito bem. Então, repete a base, subtraio os expoentes. X menos Y. Digam aí, sejam sinceros. Todo mundo está entendendo até agora? Até agora sim. Certeza, né? Cadê? O Laís também disse que sim, Gil também. Telzinha disse. Cadê Emily? Está entendendo, Emily?
Tá? Maria Fernanda também está entendendo? Tá Sim. tudo ok, tá? Muito bem. Na dúvida, vocês falem, tá, gente? Aí, vamos supor, professor, bota um valor numérico, porque quando tu usa muita álgebra, eu não entendo nada. Vamos supor que eu tivesse aqui, ó, 5 à quarta, e eu vou dividir isso aqui por 5 à terceira. Bora aqui para a gente ver isso aqui? Olha, são duas potências de mesma base que estão se dividindo, então a regra é, repito a base, que é o 5, e eu faço o que com os expoentes, gente? Subtrai. Muito bem, ó. O de cima menos o de baixo, tá? Então vai ficar 5 elevado a quanto? 5 elevado a 1. Muito bem, que segundo a nossa consequência, quanto é que dá, Luzinete? 5. Muito bem. Pronto. Novamente, todo mundo está conseguindo captar isso aqui, correto? De boa, né? Facinho, né? Até agora, daqui a pouco a gente vai ver isso aqui, aplicado tanto a vestibulares mais tradicionais, quanto eita, meu Deus, cadê? Jesus. Pronto, quanto aplicado ao Enem. Tá certo? De buenas? Agora, próxima propriedade é a seguinte. Olha só, eu tenho aqui a nossa potência, e aí a base, se vocês forem perceber, ela está sendo escrita em forma de divisão, ou melhor, de fração, não é isso? A gente até já estudou fração. Bora para a gente dar uma relembrada. Eu tenho B sobre A. O B na fração vai ser o que dela? Qual é o nome que eu dou a esse B? Olha para a fração, esquece potência. Estou falando de fração. Na fração, o B recebe o nome de quê? Ela é o quê da nossa fração? E ninguém estudou. Peraí, eu lembro que o A era denominador e o B era... Muito bem, o número de baixo é o denominador. Esse é o de baixo, denominador. Numerador. Sim, numerador. Muito bem, perfeito. Ó, numerador. Isso aqui foi só para a gente relembrar, tá? Então, vejam, galera, quando vocês tiverem uma potência, se depararem ali com problema, em que a base ela é uma fração, ou seja, a base ela é escrita em forma de divisão, e aí essa divisão tem que necessariamente estar entre parênteses, o que vocês vão fazer com esse expoente é distribuir, preste atenção. Então, eu distribuo aqui, tá vendo, Fernanda? Ó, então vai ficar B elevado a x dividido para A elevado a x. Sacou isso aqui, gente? Fácil, né? Bora para um exemplo numérico aqui. Se eu tivesse assim, ó, 1 sobre 2 elevado a 6. O que era que eu faria ali com aquele expoente? Já que a base é uma fração e ela está entre parênteses. Ficaria 1 sobre 1 elevado a 6, sobre 2 elevado a 6. Muito bem. Perfeito, gente, é isso. Aí se liguem, tanto vale a ida, mas também vale a volta, tá? Então, vamos supor, Feitosa, que eu tivesse assim, ó, 2 à quarta dividido por 3 à quarta. Ó, gente, olhem para cá, por favor, para essa base, ou para essas duas potências. As potências, elas possuem bases iguais? Analisem aqui para mim. Não. Não. Mas o que é que está igual dessas potências? Denominador. Não, Não. o expoente. Muito bem, o expoente, perfeito. Aí o que é que eu posso fazer? Quando os expoentes estão iguais, é a mesma propriedade, só que o inverso. Peraí, calma aí que Miguelito tinha mandado uma mensagem, eu não vi aqui ela. Peraí. Se só colocar o expoente no resultado, daria certo a conta? Como assim, Miguelito? Não entendi sua pergunta. Só colocar o expoente. Você fazer a divisão e só depois, com o resultado da divisão, você colocar o expoente e resolver o resto da questão. Tá certo também. Perfeito. Tranquilo? A gente vê essa manipulação algébrica porque, na maioria dos casos, Miguelito, tu não vai conseguir fazer isso que tu tá dizendo. Porque você pode ter um caso algébrico, por exemplo, ou seja, um caso que tem letra. Então, em cima tu tem uma letra, embaixo tu tem um número. Não tem como tu dividir. Aí tu vai precisar obrigatoriamente fazer essa distributiva. Tá certo? Beleza? Então, bora lá, para a gente voltar aqui. Olha só. Eu tenho
2 em cima, 3 embaixo. Mas, como o Luz Neto falou para a gente, os expoentes são iguais. Então, quando os expoentes forem iguais, eu posso fazer isso aqui, gente, ó. Colocar colocar a base em forma de fração e elevar ao mesmo expoente. Todos entenderam isso aqui? Maluzinha já tá aí, não tá, Malu? Malu, tu tá usando a conta de Amandinha hoje, né? Pronto, tu tá com o microfone, Maluzinha. Tô sentindo falta de Malu. Tô. Tá muito bem. Então, Maluzinha, deu para entender até agora isso aqui que a gente viu? Seja sincera. Sim. Muito bem. Daqui a pouquinho a gente faz uns exercícios. A gente sai matando. Diga aí, Emily. Tá me escutando? Perfeito. É que eu tenho algumas dúvidas sobre o assunto que meu professor de matemática está passando. Tem como você me ajudar a tirar algumas dúvidas? Tenho sim. Falar comigo pelo WhatsApp, viu? Tá bom. Eu Certinho? mando no final da aula. Pronto, perfeito. Mande, viu? Bora lá que agora para a Obrigada. gente ver. Nada, minha linda. Agora vamos aqui para a gente poder ver o segundo caso, gente. Que é quando eu tenho agora uma potência em que a base está sendo escrita em forma de produto. Então, perceba, quando eu tinha sendo escrito em forma de divisão, eu distribuía, aqui não vai ter diferença não, pô. Eu vou distribuir do mesmo jeito. Então, eu não tenho A vezes B elevado a X. Então, o que eu vou fazer com esse expoente é distribuir, tá vendo, Maluzinho? Então, vai ficar assim, ó. A elevado a X vezes B elevado a X. Todo mundo entendeu isso? Bora para o exemplo numérico aqui. Vão confirmando aí, se estão entendendo, viu, gente? 3 vezes 2, e aqui eu elevasse, por exemplo, a quarta potência. Pronto. O que era que eu faria com isso? Olha, perceba, eu tenho aqui uma multiplicação. Prof, eu poderia fazer 3 vezes 2? Poderia. E aí elevaria a quarta, não tem problema. Mas, ó, ficaria assim, 3 à quarta vezes 2 à quarta. Mas vamos supor se a gente tivesse assim, A vezes 5 é elevado à sexta potência. Percebam ali que eu consigo multiplicar o A pelo 5, vai me dar algum resultado? Isso aqui? Vai me dar algum resultado? Pego o A, multiplico por 5. Não, né, gente? Mas o que eu posso fazer aqui é o seguinte, olha só. O A é elevado à sexta vezes o 5 elevado à sexta. Tá vendo? Então, eu consigo fazer isso. A mesma coisa, Miguelito, serve para... Porque, perceba, se é propriedade, é porque vale a ida, mas também tem que valer a volta necessariamente. Então, veja, eu tenho ali, por exemplo, 5 elevado à terceira potência, vezes 2 elevado à terceira potência. Percebam, são duas potências que estão se multiplicando. Mas essas potências, todo mundo concorda comigo aqui que elas não têm bases iguais. Mas o que é que está igual dessas duas potências? Alguém me diz aí. O que é que está igual? O expoente. Pronto. Aí, Miguelito, perfeito. Quando os expoentes estão iguais, eu posso fazer assim, ó. Posso colocar as duas bases dentro de um parêntese se multiplicando e elevo a esse expoente. Todo mundo está sacando isso, gente, que vale a ida, mas também vale a volta, porque é propriedade, sim ou não? Sejam sinceros. Todo mundo confirma. Laís disse que entendeu. Miguel também disse que entendeu. Malu também disse que entendeu. Cadê o restante? Estão entendendo? A Emily também, Lulu também. Certeza, né, gente? Então, olha, Fernanda também. Vou passar adiante, viu? Mas vocês precisam captar todas essas informações, porque senão vai ficar muito ruim na hora da gente resolver questões. Porque às vezes eu vou precisar fazer essa propriedade meio que inversa. Aí depois vocês ficam, eita, mas saiu de onde isso? Por que ele fez isso? Eu não estou entendendo por que ele fez isso. Então, eu estou sempre mostrando a propriedade, a ida e a volta. Agora, aqui é a mais famosa, potência da potência, que todo mundo se engana, todo mundo se embanana. Que é quando eu tenho uma base elevada a um expoente e essa potência está elevada a outro expoente. Aqui eu vou precisar necessariamente, Fernanda, ter a presença dos dois parênteses. Se eu não tiver os dois parênteses, já vou ter outra, ou melhor, vou ter outra situação, não vai nem ser uma propriedade. Então, aqui, o que é que eu vou fazer? Quando eu tiver uma potência da potência, eu vou repetir a base, que nesse caso eu disse que era a letra A é a base, e eu vou fazer, sabe o que com esses dois expoentes? Eu vou multiplicá-los. Então, fica x vezes y é xy.
Bora aqui para um valor numérico, porque às vezes o algébrico, vocês ficam com muito receio e não entendem muito bem. Então, eu vou botar aqui 4 elevado ao quadrado, tudo isso elevado à terceira potência. Então, percebam, potência da potência. Aí, como é que eu faço para identificar que é potência da potência? Porque eu vejo ali que eu tenho parêntese, ok? Então, vamos lá, vai ficar, repete a base, e eu faço o quê com os expoentes? Lembra que eu falei? Multiplica. Muito bem, tá vendo? Diga aí, Emily. É que eu perdi uma parte da explicação. Tem como não repetir Essa parte os aqui primeiros que eu perdi? pronto, da potência Eu tem. perdi uma parte. Pronto, certo, bora lá. Emilyzinho, o que a gente estava falando aqui era quando a gente tiver potência da potência, ou seja, tu vai ter uma base, que está aqui, ó, que eu estou representando por uma letrinha, que é a letra A, e essa potência, o A, que é o A, ela está sendo elevada a um expoente, que nesse caso eu estou representando pela letrinha X. E aí isso tudo, Emily, está sendo elevado a outro expoente, que é o Y. Só que perceba, eu tenho a presença aqui, ó, dos parênteses. Então, quando eu tiver isso, Emily, o que eu vou fazer para resolver é, eu vou repetir a base, que nesse caso aqui eu estou representando pela letra A, e eu vou multiplicar os expoentes. Então, vai ficar, olha, x vezes y deu xy. Aí eu fiz aqui, agora, olha só, um valor numérico. Eu coloquei aqui 4 ao quadrado, e aí esse 4 ao quadrado, ele está elevado à terceira potência. Percebe aqui comigo, Emily, que a gente tem a presença dos parênteses. Porque eu vou passar agora um segundo exemplo sem o parêntese, para que vocês vejam que é diferente. Então, aqui, o que é que eu vou fazer, Emily? Preste atenção, ó. Eu vou repetir a base da potência. Olha para a potência aqui, Emily, e me diz quem é a base, para ver se tu está entendendo. Quem é a base dessa potência? É o 4, é o 2 ou é o 3? É que minha tela tá meio travada, aí eu não sei para onde o senhor está apontando. Aqui, ó. Nessa potênciazinha aqui, ó. Nessa potência. Qual vai ser a base dessa potência? Não é o 4? Porque lembra, sempre a potência... 4. Ou sempre, isso, porque sempre a base, Emily, da potência vai ser esse número que vai estar sendo representado de maneira maior. Então, o que é que eu faço, Emily? Eu repito a base e aí eu vou multiplicar os expoentes. Vai ficar 2 vezes 3, ó, 6. Se ligou nisso? De boa? E, galera, me digam aí, tá travando para vocês também? Se travar, eu troco aqui a câmera, viu? Boto outra câmera. Me dê aí um feedback, se tá travando ou se tá o quê? Tá de boa, não tá? Muito bem, certinho. Porque se travar, me digam, tá? Aí eu troco a câmera. E aí a câmera hoje eu botei aqui, ela com fio, para que ela não travasse. Beleza? E o computador eu deixei bem limpinho aqui para poder ele não engasgar. Agora, povo lindo, vamos para o caso mais difícil. Na minha concepção, é o caso mais difícil que a gente tem. Que é quando eu tenho uma base e o expoente da minha base, desculpa, quando eu tenho uma potência, perdão, quando eu tenho uma potência e o expoente dessa minha potência, ela é uma fração. Quando eu tenho isso, eu consigo escrever, eu consigo transformar essa potência em uma radiciação. Vocês sabiam disso? A maioria aqui que estou comigo no ano passado já está ligado nisso. Mas quem não, talvez não esteja ligado, mas a gente consegue. Então, percebam isso aqui. Eu consigo transformar a potência em expoente, desculpa, eu consigo transformar a potência em radiciação quando o expoente estiver escrito em forma de fração. E o que eu vou fazer é, primeira coisa, eu vou desenhar a casinha da raiz, que depois a gente vai aprender que isso aqui é o radical. Então, eu desenho a casinha da raiz, ó. Vou desenhar aqui bonitinho, para que vocês entendam legal isso. E aí eu vou repetir a base da potência. Quem é a base da minha potência? B. B, muito bem. B. E aí eu vou lembrar do seguinte, muito bem. E eu vou lembrar do seguinte, olha para o expoente agora, olha só. Quem está na parte de cima do expoente, olha só, quem está na parte de cima do expoente vai ficar dentro da casinha. Então, ó, quem está na parte de cima não é o X, então o X fica aqui dentro, ó, elevando a base, porque ela fica dentro da casinha. E quem está embaixo
fica fora. Quem está embaixo não é o y? Então, eu venho aqui, ó, e ponho o y fora. Eita, prof, não entendi. Bora aqui para um valor numérico, porque essa aqui realmente é mais chatinha, tá? E a gente precisa saber ela. Tenho aqui, por exemplo, 6, deixa eu botar aqui, 6 elevado a 3 sobre 2. Bora lá. Eu tenho uma potência, olha para o expoente. O expoente dessa potência, ela é fração? Sim. Muito bem. Então, eu posso transformar isso aqui em radiciação. Miguelito mandou uma mensagem. Ó. Se não for explicação muito demorada, tu pode explicar. Se não for... O que, Miguelito? Tipo, essa fórmula, entende? De por que a gente Porque eu digo, pode reescrever? vai para Pode escrever baixo. assim? Isso. Posso sim, não é muito longa, não. Vamos para a gente fazer só um exemplo numérico que eu te explico do porquê que a gente pode escrever. Ok? Que, inclusive, a gente vai rever isso aqui na parte de radiciação de novo. Tá? Porque isso aqui é mais a parte de radiciação. Eu estou trabalhando em potência agora porque a gente vai precisar, Miguelito, em algumas questões. Então, eu já prefiro logo adiantar. Então, já vou explicar também. Bora aqui para a gente ver. Então, ó, Luznet disse para a gente perfeitamente que o expoente ela é uma fração. Então, o que é que eu vou fazer? Eu posso transformar em que isso aqui? Toda vez que a potência, o expoente for fração, eu posso transformar isso aqui em uma radiciação, não é isso? Então, ó, o primeiro passo é desenha a casinha da raiz, desenhei. Repito a base. Quem é a base da potência? 6. Muito bem, repito a base, que é 6. Perfeito, Emílio. Aí agora eu lembro, olha para o expoente. No expoente, quem é que está em cima? O 3 fica dentro e o 2 fica fora. Muito bem, perfeito, Malu. Então, ó, o 3 que está em cima fica dentro da casa, o 2 que está embaixo, ela fica fora. E aí vocês vão aprender depois o seguinte, tá? Vocês vão aprender que esse 2 que ficou aqui fora, ele é o índice da raiz. É o índice. E aí, já explicando o que Miguel tinha perguntado, para entender isso, inclusive, é interessante, Miguel, a gente entender. Algumas vezes a gente vai ter que fazer as coisas na base da fé mesmo. A gente só aprenderia tecnicamente o porquê que seria aquilo em uma questão de ensino superior. Na educação básica, muitas vezes, é acreditar, é ter muita fé. Mas, na maioria das coisas, a gente pode, sim, ter uma explicação. Vamos supor, Miguelito, que eu tenha aqui, olha só, que eu queira determinar qual é a raiz quadrada de 9. Aí lembra, a raiz quadrada é porque o índice que está aqui fora é 2, concorda comigo? E aí, Miguel, olha só, quando eu te pergunto quem é a raiz quadrada de 9, tu concorda comigo que eu estou te perguntando assim, qual é o número que elevado ao quadrado dá o 9 que está aqui? É isso ou não que eu estou te perguntando? Ou melhor, qual é o número multiplicado por ele mesmo? 2 vezes dá o 9. Aí por que é que eu digo que tem que ser 2 vezes? O que é que me determina? Que, olha, eu quero encontrar um número que multiplicado por ele mesmo 2 vezes. Isso, que nesse caso aqui, ó, vai ser o nosso índice. Tá vendo aqui? Que é o índice. Então, é esse índice que vai me dizer, ó. Se ligou? É esse cara. Então, aqui a gente diria que seria o 3, por exemplo. Mas se eu tivesse assim também, ó, valeria do mesmo jeito. Quem é a raiz cúbica de 8? Aqui eu estou perguntando o quê? Qual é o número que multiplicado por ele mesmo 3 vezes vai dar esse cara? E aqui, olha só, a gente teria tecnicamente o expoente desse radicando, que nesse caso aqui, vamos chamar de base da nossa potência. Então, por isso, Miguelito, que quem está embaixo tem que ficar fora. Porque é ele que vai me dizer quantas vezes que esse número vai ser multiplicado. Se ligou? Na radiciação, a gente vai dar uma adentrada melhor nisso aqui, viu? Não se preocupe, não. Então, bora fazer aqui mais outro exemplo, porque esses daqui, normalmente, vocês ficam bem, assim, bem lentinhos na hora de fazer. Bora lá. 5 elevado a 1 sobre 2. O expoente está sendo escrito em forma de quê ali? O expoente é o quê? Fração. Pronto. Toda vez que o expoente for fração, eu posso transformar essa potência no quê? Radiciação. Muito bem. Então, qual é o primeiro passo? Desenhar A casinha da raiz. Muito bem, beleza.
depois vai aprender que é o radical. Depois, Coloca a base. muito bem, que nesse caso é quem? 5. 5. 5. Depois, O Como é que faz denominador para poder chegar ao resultado final? Ou esse é o resultado mesmo? esse é o resultado mesmo, Emily. O o resultado, viu? denominador vai para Certo. fora e o numerador vai para dentro. Perfeito, muito bem. Ou seja, quem está em cima Vai fica para dentro dentro e da casa, quem está embaixo fica fora. Pronto. É isso. Porque, Emily, agora a gente não está aprendendo necessariamente a resolver. A gente só está aprendendo a transformar, tá? A converter. Então, a gente está transformando uma potência em uma radiação. Ok? Agora, por último, essa aqui nem precisa, tá, gente? Isso aqui, ó, não leve em consideração, não. A sétima. A sétima, isso aqui nem coisa é, isso aqui. Certo? Eita, outra coisa interessante. Se vale a ida, vale também a volta. Isso aqui eu já ia esquecendo, ó, de passar. Vamos supor que eu tenha assim, olha só. Eu vou ter a raiz de 4 ao quadrado e eu vou botar a raiz sexta. Pronto. Gente, se eu quiser, eu posso transformar essa radiação em uma potência, tá? Porque lembra, a potência, eu não consigo transformar a potência em raiz. Então, eu tenho, Emily, que conseguir escrever também a raiz em forma de potência, porque tem que lembrar, se é propriedade, vale a ida, mas também vale a volta. Se não valer, não é propriedade. Então, aqui vai ficar assim, olha só, quando eu tiver uma raiz e eu quiser transformar essa raiz em potência, eu posso. Como é que eu vou fazer? Eu vou pegar este número de dentro, que é a base da nossa potência, eu vou repetir ela, que depois, em radiciação, a gente vai aprender que isso aqui é o radicando. Radicando, ok? Aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou lembrar que o número que está dentro da casinha fica em cima no expoente, ó, tá vendo? E o número que está fora da casinha fica embaixo do expoente. Ó, então eu tenho que essa raiz eu posso escrever como sendo 4 elevado a 2 sextos. Todo mundo entendeu isso daqui que o prof botou, que o prof fez ali? Sejam sinceros. Pronto, porque vale a ida, vale a volta também, tá? A gente vai precisar aplicar em algumas questões. Aí, galera, até essa parte daqui vai interessar mais para questões de vestibulares mais tradicionais, para, por exemplo, uma prova de escola, para a galera aí que ainda está no ensino fundamental. Então, isso aqui vai valer muito mais para esses momentos. Mas para o Enem, essa parte aqui que a gente vai ver agora é que é o mais importante. Não que a galera que está na escola não precisa aprender. Precisa, porque dependendo do professor, ele vai trabalhar igual a gente está trabalhando aqui. Que é a base 10. Gente, base 10 é uma maneira que a gente tem de reescrever um número que ele seja muito extenso de uma maneira um pouco menor. E aí, como eu estou te dizendo que é base 10, então eu vou escrever em forma de potência. E a potência tem que ser necessariamente um 10. Então, por exemplo, eu tenho aqui esse número que é 12.000. 12.000 é um número muito grande. Então, se eu quiser, eu posso escrever esse 12.000 em uma potência de base 10. Um exemplo de escrever por quê, gente? Um exemplo. Porque eu tenho várias formas de escrever em base 10. Eu não só tenho uma. Vamos supor que eu queira pegar esse 12.000 e escrever ele simplesmente como sendo um 12. Aí, para eu fazer isso, eu preciso escrever ele em base 10. Então, se eu reduzir ele de 12.000 para 12, eu tenho que multiplicar ele por uma base 10. Agora, eu preciso determinar quem vai ser o expoente dessa minha base. Se liga aqui, vamos pensar juntos, todos nós juntos. Eu tenho o número 12.000. Todo mundo concorda comigo que 12.000 é a mesma coisa que 12,0? Sim ou não? Tá certo ou tá errado? Tá certo. Muito bem. Então, veja. Se eu quero tirar, Lulu, de 12.000 e quero transformar em 12, todo mundo que está aqui concorda comigo que eu vou ter que tirar a vírgula daqui, ó. Tenho que tirar a vírgula daqui e botar ela aqui, não é isso? Porque ela vai se transformar, olha só, se eu for esconder todos esses números aqui, ó, ele vai se transformar em 12.
Agora, olha só, é para isso que eu uso essa estratégia da vírgula, porque agora, olha só, eu tenho a vírgula original, eu tenho a vírgula original, que vai ser essa vírgula laranja que está aqui, e tenho a nova vírgula, eu vou até dar um zoom, ó. Tum, pronto. E tenho a nova vírgula, que é essa vírgula vermelha que está aqui, vocês estão vendo? Eu quero que vocês me digam quantos termos, ou seja, quantos números que ficaram entre a primeira vírgula e a segunda vírgula agora, que é a nova. 3. 3, muito bem. Aí eu quero que vocês digam, essa vírgula, ela caminhou para que sentido? Ela caminhou para a esquerda ou ela caminhou para a direita? Para a esquerda. Para a esquerda. Muito bem. Então, gente, toda vez que a vírgula ela andar para a esquerda, preste atenção, esquerda é essa setinha azul escura. O valor do expoente vai ser positivo. Se essa vírgula ela caminhar para a direita, aí esse expoente ele tem que necessariamente ser negativo. Perfeito. Então, perceba, não ficaram 3 números entre as duas vírgulas, então é porque o expoente dessa minha base 10 aqui, ela tem que ser 3. E aí eu penso, olha, ela caminhou 3, beleza, mas ela caminhou para a esquerda. Então, o 3 continua sendo positivo. Todo mundo entendeu isso? Bora escrever. Ó, eu vou escrever de outra forma. Pera. Eu tenho 12 mil. Eu posso, se eu quiser, Maluzinha, se eu quiser, eu posso escrever o 12 mil como sendo 1,2. Mas aí, perceba, eu estou pegando o número grandão, estou representando ele de maneira pequena, menor. Então, o que eu preciso fazer é multiplicar por 10, porque eu vou escrever ele basicamente em base 10. Então, eu venho aqui, coloco o número 12 mil. Eu lembro que 12 mil é 12.000,0. Aí, agora, vamos lá. Se eu quero transformar ele em 1,2, a nova vírgula vai ter que estar entre quais números ali? 0 e 2. 0 e 2? 0 e 1. Por que 0 e 1? Porque 1 e o 2 2, está não? na vírgula. Ó, né? 1 e 2? Eu botaria do 0 até a vírgula no 2, entre 1 e 2, entendeu? Sim, beleza. Tem que somar Pronto, isso. certo. Então, veja, olha só. Então, eu peguei, antes era 12 mil, eu coloquei a vírgula para cá. Então, percebam, entre a antiga vírgula e a nova vírgula ficaram quantos termos? 4. Ontem Sabe aqui? isso? 4. Ou Uma pergunta. Na notação científica, sem ser tipo fora da base 10, só pode ser o número maior que 0 e menor que 10, né? isso tem que ser maior que 0 e menor que 10. Tá certo. Perfeito. E ordem de grandeza já vai ser uma outra norma que a gente vai ver hoje ainda, viu, Lulu? Malu ia falar, Malu. Não. Não? Pronto, certinho. Então, quantos termos ficaram entre as duas vírgulas? 4. 4, muito bem. 4 termos. Então, o expoente tem que ser 4. Agora, vamos aqui para a gente analisar se esse 4 vai ser positivo ou se vai ser negativo. Essa vírgula, ela caminhou para que sentido aqui? Me digam aí. Esquerda ou direita? Esquerda. 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 Então, quando é esquerda, é positivo ou negativo? Positivo. Perfeito. Vou até botar aqui, ó. Ó, se liguem, viu, gente? Se for esquerda, positivo. Se for direita, negativo. Ok? Todo mundo entendeu isso? Então, fica ali 1,2 vezes 10 à quarta potência, que é uma forma de escrever o 12 mil em base 10. Todos entenderam isso, gente, até agora? Sejam sinceros. Minha luz falhando, minha luz, minha energia. Tá, né? Massa, muito bem. Vou agora pegar esse número, que vai ser 465.800. E vou escrever isso aqui em base 10. Vamos supor que eu queira escrever ele. Gente, peraí que a minha luz simplesmente desapareceu, como vocês podem ver. Moramos na capital da energia, mas que a energia ela não existe. Como é que eu faço para ligar a luz da minha câmera? Deixa eu ver. Pronto. Porque ela não cai de novo, tá, gente? Gente, eu juro a vocês, eu paguei energia, tá? É porque a energia falha mesmo. Tá certo? A energia de casa não aguenta estar com uma luminária e um ar-condicionado ligado.
Aí falha. Enfim, né? És a capital da energia, riqueza do nosso Brasil. Enfim, vamos lá, né? Então, olha só. Eu tenho aqui agora, 465.800. Bora supor que eu queira escrever isso como sendo 465,8. Ó, então, eu vou escrever em base 10. Então, eu venho aqui e coloco vezes 10. Aí, eu repito o número, 465.800, que é a mesma coisa que 465.800,0, não é isso? E aí, eu vou pegar a vírgula e vou botar, todo mundo concorda comigo que eu vou botar ela aqui agora? Sim ou não? Tá certo ou tá errado? Está certo ou está errado? Sim. Muito bem. Contem aqui para mim quantos números ficaram entre as duas vírgulas. 3. 3. 3. Muito bem. Aí vamos lá. A vírgula caminhou para a esquerda ou para a direita? Esquerda. Para a esquerda. Então o expoente fica positivo ou fica negativo? Positivo. Perfeito. Olha aí, escrevemos. Sacar isso aqui, sim ou não? Yes ou not? De buenas, né? Bora aqui para o próximo número. Vamos supor que eu queira escrever esse número aqui como sendo, olha só, 9,8635 vezes 10. Quanto é que vai ser o expoente dela? Dessa base? Vai dar 10 sobre 4. 10 10 elevado elevado a a 4. 4. Muito bem, perfeito. Ó, porque, gente, fica 98.635, que dá vírgula zero a mesma coisa. Estou botando 9,86, então a vírgula vem para cá. Aí eu venho e conto quantos números ficaram entre as duas vírgulas. Quantos? 4. Muito bem. Aí, ó, Maluzinha, para que sentido a vírgula andou? Para a esquerda. Aí, por conta disso, o sinal vai ser Positivo. perfeito. Tá vendo, gente? Simples assim. Isso base 10. Mas, prof, a gente viu para número grandão. É possível escrever também um número que seja pequeno em quantidade, mas grande em extensão. Eu estou falando assim, grande em extensão, tá? Em base 10, posso também. Por exemplo, eu tenho 0,0012. Eu posso escrever, prof, como sendo simplesmente 12? Posso. Mas se eu fizer isso, eu preciso multiplicar por uma base 10. Aí agora, bora para a gente pensar juntos aqui, viu? 0,012. Eu quero escrever como sendo 12. Então, todo mundo concorda que eu vou tirar a minha vírgula daqui e eu vou colocar a minha vírgula aqui, ó, no finalzão. Aí eu que Diga ela aí. na direita que vai ser negativo. Perfeito. Aí, Maluzinha, me ajuda aqui para a gente contar quantos termos que ficaram entre as duas vírgulas. 4. 4, muito bem. Então, o expoente é 4, a gente já sabe que é 4. Aí, bora lá. Qual foi o sentido que a vírgula caminhou? A vírgula caminhou para onde? Para a direita. Aí, quando era direita, o que era que acontecia com o expoente? Negativo, ficava negativo. Muito perfeito. Então, não é apenas 4, mas sim, ó, 12 vezes 10 a menos 4. Ó, Laís, como que isso aceleraria os cálculos na hora de uma prova prática, Laís? Porque vamos supor, velho, que tu tivesse isso daqui. Ó, tu tivesse 0,003 vezes 0,09. Isso aqui, ó. Tá vendo? Para tu não precisar armar. Porque senão isso aqui, aí vamos supor que eu botasse mais outra aqui. 1,28. Botasse isso daqui. Laís, isso aqui você conseguiria fazer o seguinte. Esse 0,003, tu escreveria como sendo 3 vezes 10 a quanto? Façam aí o cálculo e me digam. Escrevendo isso aqui em base 10. Vou até mudar esse cara aqui. Vou botar um outro. Elevado a menos 3. A menos 3, todo mundo concorda com o Lulu? Todo mundo concorda com o Lulu, gente? Façam aí. Cadê Feitosa? Cadê Miguel? Cadê Emily? Cadê... Pronto, muito bem. Vezes 10, vezes 9, 10 a menos 2. Muito bem. Vezes? Vezes 4, vezes 10 a 1, menos 1. Muito bem. Olha porque ficaria mais fácil. Olha só, eu vou repetir esses números da frente, 3, 9 e 4,
E aqui eu tenho um monte de potências de 10 se multiplicando. Quando eu tenho multiplicação de potências de bases iguais, o que é que eu faço? Soma. Muito bem. Mas antes de somar, vou somar o quê? Mas antes de somar, preciso fazer o quê? Jamais. Repete a base e soma os expoentes. Muito bem, tá vendo? Então ficaria menos 3 com menos 2 com menos 1. Aí eu faria aqui, ó, 3 vezes 9, 27. 27 vezes 4 ficaria 4 vezes 7, 28, 8, 10. Então daria 108 vezes 10 a menos 5, menos 6. Tá vendo aqui, Laís? Qual é o sentido disso aqui? A gente aprender? Porque em cálculos muito grandes, é porque aqui ficou meio ruim de explicar, mas você vai entender lá na hora da questão problematizada como é que a gente pode fazer isso. Porque muitas vezes também a questão vai me trazer em base 10, tá? Ok? Agora, bora lá. Eu quero escrever esse número aqui, gente, como sendo 896. Então, fica 896 vezes 10 elevado a quanto? Façam aí. Cadê? Deixa eu ver aqui Eu quem é que botei tá na aula. aqui eu fiz diferente. Eu botei 8,6, que daria 10 a menos 2. Mas aí tá... 896. Ficaria vezes 10 elevado a 4. A 4. Muito bem. Menos 4 positivo ou 4 negativo? negativo. Muito bem. Que seria a mesma coisa de escrever 8,96 vezes 10 elevado a quanto? Menos 2. Muito bem. Todo mundo entendeu isso, gente? Aqui sejam sinceros e sinceras. Certeza, né? Maluzinho já confirmou, a Emily também. Beleza, gente. Tranquilo, viu? Bora aqui. Agora, esse 1,2, isso aqui. Se eu quisesse escrever assim, ó, 102,53, seria 102,53 vezes 10 elevado a quanto? Na base 10. Vê ali, quantos números que ficaram entre as novas, entre a vírgula antiga e a nova. Vejam aí. E eu quero que outras pessoas respondam também, gente, porque só o Lu está respondendo. Cadê o restante do pessoal? Estou conseguindo fazer, não é? De cabeça. Elevado a 2? A 2 positivos? Negativo. Muito bem, negativo, menos 2. Tá vendo muito bem, Laizinha, perfeito. E Maluzinha também. Ok, gente, então isso aqui vocês precisam ter essa maldade, tá? De olhar para um número ali e ver como que vocês conseguem escrever esse número aqui em base 10. Aí se liguem, isso foi base 10. Base 10 é algo muito genérico. Ah, prof, só existe base 10? Não. Eu tenho outra que é até mais importante para outras áreas do conhecimento, como física, que é a famosa notação científica. Gente, essa notação científica é também você escrever em base 10, mas aqui vai ser uma base 10 mais específica. Por quê? Porque você vai ter uma restrição, Laís. Se a questão te disser, eu quero que Laís escreva em base... Desculpa, eu quero que Laís escreva em notação científica. Então, veja, o número que vai estar multiplicando a base 10 aqui, ele vai ter que estar necessariamente nesse intervalo entre 0 e 10. Não pode ser 0, não pode ser 10. Tem que estar no intervalo. Ele pode ser 1, pode ser 2, pode ser 2,5, 2,8, pode ser 3, 3,2, pode ser 4, 5, 6, 7, 8, 9, pode ser 9,9, mas não pode nem ser 0, nem pode ser 10. Por exemplo, eu tenho aqui, olha, escrever os números a seguir em notação científica. Eu quero que vocês me digam, se eu tiver aqui o número 500, e eu quero escrever em notação científica, eu posso escrever, então, esse 500 como sendo 50 vezes 10 elevado a alguma coisa, sim ou não? Segunda restrição. Não, né? Muito bem. Porque o número da frente, vejam, o número da frente é 50. 50 está entre 0 e 10 ou ele é maior do que 10? Ele é menor ou ele é maior? Alguém responde? Ele é aí? maior. Muito bem, então não pode. Então, para escrever, eu posso escrever, por exemplo, ele como sendo a multiplicação de 5 vezes 10. Não posso, não?
Pode. Da frente, né? Aí vai ficar 5 vezes 10 elevado a quanto? A 2. 2. Perfeito. Aí o 2 é positivo mesmo, né? Todo mundo concorda? Sim. Muito bem. Aí, isso daqui, Malu, isso aqui, eu escrevi ele como sendo uma notação científica. Mas, ó, Malu, poderia ser também... vai, eu vou deixar só assim, vai. Depois a gente fala sobre essa outra forma. Bora aqui para a gente ver esse 0,0006. Então, para eu escrever, eu poderia escrever ele como sendo 6 vezes 10 elevado a quanto em notação científica? 4. 4, muito bem. 4 positivo ou negativo? Negativo. Muito bem. Tá vendo? Porque você deslocou a vírgula para a direita. Fechou, Maluzinha. 10. Bora lá. Como é que ficaria, então, 0,02 em notação científica? Botaria 2 2. 2. A quanto? 10 elevado Menos a quanto? 2. Menos 2. Muito bem. Tá vendo? Então, como é que ficaria 0,034? 34 vezes 10 elevado a 2. 3,4. 34 ou 3,4? 34. 3,4. E aí, decidam aí. Cadê o restante? O pessoal, opinem aí. 3,4 vezes 10 dá menos 2. Assim, ó. Não é isso? Porque, ó, tem que lembrar, o número da frente que está multiplicando pela base 10 tem que estar entre 0 e 10, né? Tá vendo uma luzinha? Se a gente botasse 34, o 34, ele tá entre 0 e 10 ou ele é maior que 10? Maior. Tá vendo aí? Não pode. Entendeu, Maluzinha? Entendi. Muito bem. Agora, Maluzinha, para a gente encerrar aqui, o 0,8, como é que tu escreveria em base 10, Malu? 8 vezes 10 elevado a 1. O quê? Positivo ou negativo? Negativo. Muito bem, tá vendo? Ó? Então, aprendemos como é que faz para escrever em base 10 e também em notação científica. Professorzinho do meu coração, só existe essa forma? Não, a gente tem uma terceira e última, que é a famosa ordem de grandeza. Gente, ordem de grandeza é usada principalmente em áreas como astronomia, não é astrologia, pelo amor de Deus. Astronomia, para determinar, por exemplo, distância entre planetas. Pô, tu vai dizer que Júpiter fica distante da Terra, sei lá, vamos botar ali, 260 mil anos-luz e 3 metros? Não existe isso, né? Você tem ali, o que é que você faz? Uma aproximação. E aí essa aproximação ela é feita principalmente em ordem de grandeza. Então, ordem de grandeza, Laís, ela também é uma potência de base 10. Ou seja, Emily, ela vai ser também você escrever em base 10. Mas essa base, assim como a notação científica, ela vai ter uma ordem. Porque, veja, eu quero pegar o número aqui que eu estou escrevendo como sendo 1A vezes 10 elevado a N. Quero escrever em ordem de grandeza. Aí o que é que eu vou pensar? O número que está multiplicando a base 10, que eu estou representando pelo A, se ele for um número menor do que a raiz de 10, prof, agora você me ferrou, porque eu não sei quanto é que vale a raiz de 10. Mas já coloquei aqui, tu vai levar em consideração ela valendo ali 3,1. Então, assim, se esse A que está na frente, ele for menor do que 3,1, tu vai remover o A e vai deixar apenas a potência 10. Por quê? Porque ordem de grandeza não é um valor exato, é uma aproximação. Agora, se esse número que está multiplicando aqui a base 10, que é o A, for um número maior do que a raiz 10, que eu estou dizendo para você aqui, que a raiz 10 ela é aproximadamente 3,1. Eu botei o número todinho aqui, que é 3,162, mas leve em consideração apenas 3,1. Então, a raiz de 10 eu vou dizer que é aproximadamente 3,1. E aí, se esse número for maior do que a raiz de 10, o que eu vou fazer aqui, na verdade, é o seguinte. Cadê a minha caneta cinza, meu Deus? Aqui. Só para eu botar o acento do será. Beleza, ó. Quando isso aqui acontecer, o que eu vou fazer é remover o número que está multiplicando a base 10
E o que eu vou fazer é somar uma unidade ao expoente da base 10. Ferrou, professor, porque eu não entendi o que tu falou. Professor, falou, cagou, fedeu e eu não entendi. E agora? Aí, calma. A gente vai entender agora. Olha um exemplo prático. Eu tenho aqui um número 1,673 vezes 10 a menos 27. Quero escrever isso aqui em ordem de grandeza. Ele está sendo escrito aqui em notação científica. Todo mundo consegue enxergar que ele está sendo escrito em notação científica? Mas agora o que eu quero fazer é escrever em ordem de grandeza. Eu tenho que olhar para o número que está multiplicando a base 10. Que é esse cara que está aqui. 1,673. 1,673. Gente, esse número é maior ou é menor que a raiz de 10? Lembrando que a raiz de 10 é 3,1. É o quê? Menor. Quando for maior, quando for menor, o que eu vou fazer é simplesmente esquecer esse número, eu esqueço esse número, e repito a base 10. Pronto. Aqui é o número escrito em ordem de grandeza. O que é que eu quero dizer com isso, Emily? Ô, Emily, se liga, o que é que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que 1,673 é aproximadamente 10 elevado a menos 27. É isso que eu quero dizer. Só porque ela é um valor aproximado. Bora para o segundo. 5,56 vezes 10 a 9. O número que está multiplicando a base 10, ele é maior ou menor que a raiz de 10? Maior. Quando for maior, o que eu vou fazer é o seguinte. Esquece do número, vou pegar a base 10, que é 10 a nona, e eu vou fazer o que com o expoente que eu disse a vocês? Somar mais um. Muito bem. Tu não tem um 9, tu vem e soma 1. Prof, sempre é 1, sempre vai ser somado 1. Então vai ficar 10 elevado a 9 mais 1, dá 10. O que eu estou dizendo? Eu estou dizendo para você, Laís, que o 5,56 vezes 10 a nona potência é aproximadamente 10 elevado a 10. Isso que é ordem de grandeza. A gente usa em situações em que você vai representar números muito grandes. Prof, na matemática, isso é tão importante? Não. Onde é que isso aqui vai ser importante? Na física. Inclusive, todas essas propriedades que a gente estudou aqui, olha só, tudo isso que a gente viu, a galera que é ruim em física, normalmente é ruim em física porque não sabe aplicar isso daqui, vocês sabiam? A maioria que erra cinemática é porque não sabe disso daqui. Então, aqui é a base da base, não só para matemática, mas para outras áreas do conhecimento. Aí a galera que é meu aluno de física, eu vou pegar muito pesado com vocês, tá? Porque a gente já está vendo isso aqui em matemática. Então, vocês vão fazer muitas questões, muitos exercícios. Bora praticar, porque a gente já falou, né? Mas a gente também precisa de um pouquinho de prática, né, Feitosa? Porque senão, sem prática, a gente sabe que não vai para lugar nenhum, né? A gente fica aqui falando e não entende merda nenhuma. Bora aqui para a gente poder fazer a primeira questão. Nossa, meu computador hoje tá um cocô, viu, gente? Meu Deus do céu. Malu, lê aqui pra gente, Malu, isso aqui. Deixa eu ver se eu tenho água. Eu não tô conseguindo enxergar, não. Ah, não. Eita, então, deixa eu ver. Alguém tá conseguindo enxergar para ler aí? Dá para enxergar, Fábio? Quer que eu leia? Bom, lê lá aí, Lu. A expressão 2 elevado a 7 vezes 2 elevado a 4 dividido por 2 elevado a 3 elevado a 2. Aplicando essa propriedade da potenciação, obtemos o resultado. Muito bem. Eu posso até botar do outro jeito aqui, porque aí talvez fique um pouquinho melhor, tá? Para vocês conseguirem enxergar. Tranquilo, vou botar assim, ó. Massa. E vou dar um zoom. Então, assim, vou até desfixar aqui a minha tela, ó. Vou liberar a minha tela, tá? Pronto. Porque aí agora vai ficar bem grandão, beleza, Riquinha? Olha só. Então, o que eu vou fazer agora é o seguinte, eu vou repetir isso daqui, ó. 2 elevado a 7
vezes 2 elevado a 4, dividido por 2 elevado à terceira, elevado à segunda potência. Bora lá. Em cima, o que é que eu tenho? Eu tenho duas potências que estão fazendo o quê entre si? Gente, o que é que elas estão fazendo aqui, ó? Se multiplicando. Vamos somar. Olha para as bases. As bases são o quê? As bases da primeira e da segunda Iguais. potência. Quando duas potências de base iguais estão se multiplicando, o que é que eu faço? Somos expoentes. Muito bem, mas antes de somar os expoentes, o que é que eu faço? Repete Repete a a base. base. Muito bem, então repetir a base, somos expoentes. 7 mais 4. Embaixo eu tenho potência da potência, né? O que é que eu faço ali na potência da Repete a potência? base e multiplica os expoentes. Repete a base. Perfeito. 3 vezes 2. Em cima fica 2 elevado a quanto? Depois você termina de fazer aquela soma. 11. 11. Muito bem. 10 a 11. Embaixo. 2 elevado à sexta. Muito bem. Aí agora aqui a gente tem uma divisão de potência de bases iguais. O que é que eu faço? Repete a base e subtrai os expoentes. Subtrai os Muito expoentes. Perfeito. Então fica Dá 11 menos 6 dá quanto? 5. 5. 5. Aí, onde é que eu tenho isso daqui? D. Muito bem. Todo mundo conseguiu captar isso aqui legal, velho? Sim. Muito bem. Porque é isso que a gente vai precisar fazer nos cálculos. Um monte de questão que eu passei para casa vai ter isso daqui, velho. Porque a minha ideia é que vocês olhem para uma operação dessa e saibam fazer. Inclusive, eu vi depois que eu feito um tapado, um burro, eu já liberei as questões de potenciação. E eu tinha estranhado que teve gente que veio atrás de mim perguntando sobre questão de potenciação. Depois que eu olhei que eu já tinha liberado na plataforma as questões, que não era para eu ter liberado. Eu era para ter só deixado as questões cadastradas. Mas eu, sem querer, sem perceber, eu liberei as questões de potência. Aí o que é que eu vou fazer? Eu vou adicionar mais questões à lista. Então, assim, mesmo as pessoas que já fizeram a lista, que eu vi que teve gente que já fez, vai ter que fazer de novo, tá, gente? Porque eu vou adicionar mais questões para vocês fazerem. Tanto nas questões, as questões de nível fácil, quanto as médias e principalmente as questões difíceis. Eu vou adicionar mais questão. Tá? Para poder vocês darem uma trabalhada legal nisso. Bora aqui para a gente poder fazer a próxima. Miguel, lê aqui para a gente, Miguel, essa. Qual o valor numérico da expressão 0,5 elevado a menos 2 mais 0,25 elevado a menos 1 menos 0,1 elevado a menos 1? Muito bem, certinho. Eita, isso inclusive, olha, eu notei agora que a gente não falou sobre essa propriedade. Deixa eu subir aqui, viu, gente, se vocês me permitirem, ó. Deixa eu ver. Não, a gente não falou sobre ela, não é uma merda, velho. Não acredito, não. Que eu não falei disso com vocês. Ó, não tava aqui nessa merda desse coisa. Ô, velho, desculpem, gente. Eu tenho mais uma outra propriedade aqui, tá? Que eu esqueci de passar para vocês. Que é, gente, mas só faltou ela, tá, gente? Que é a danada da propriedade, quando a gente vai ter uma base aqui, ó, deixa eu botar a base A sobre B, e aí essa potência, né, essa base, ela vai estar elevada a um expoente que ele é negativo. Gente, toda vez que na potência você tiver um expoente negativo, o que você vai fazer é inverter a base. Então, eu tenho ali A sobre B. Qual é o inverso de A sobre B? P sobre A. Pronto. Aí, por que eu estou fazendo isso? Porque o expoente está negativo, então ele me permite fazer isso. Tá bom? Anotem aí, vou passar em 5, 4, 3, 2, 1. Foi. Bora aqui para a gente poder fazer agora a O questão. expoente negativo transforma o número em negativo também, não é? Ou não? Não, só inverte a base, só inverte. O que estava em Só cima, isso. o que estava embaixo vai para cima, o que estava em cima vai para baixo. Só E, isso. tipo, Aí você se eu muda, fizesse você vai isso- mudar o expoente. Ele passa de negativo para positivo. Tá, mas tipo, se eu preferir deixar a questão tipo, invertida para tipo, fazer o cálculo e depois desinverter, tipo, faz sentido ou é melhor deixá-la? Entendeu o que eu quis dizer? Não, pior que não.
Tipo assim, se ela inversa, não, se ela do jeito que estiver com expoente negativo for uma divisão que dê para resolver melhor do que ela inversa, enfim, aí eu resolvo e depois inverto de novo, é isso? Isso é, eu prefiro. Entendi. Certo? Eu entendi sua pergunta, é isso mesmo. Aí, bora lá, para a gente fazer aqui. Miguelito, perceba que a gente tem número decimal. Eu já disse para vocês 1 bilhão de vezes que eu sou a pessoa contra número decimal. Então, eu preciso lembrar das nossas aulas de fração. Quem não estudou, quem não fez as questões de fração, não vai acompanhar as aulas, infelizmente. E depois não venham me culpar, que vocês não estão entendendo, porque o meu papel aqui é ensinar, mas eu não vou, infelizmente, colocar o conhecimento na cabeça de todo mundo. E vocês sabem bem disso, né? Gente, inclusive, está dando eco e vocês não me informaram que estava dando eco. Ai, mas o pior é que meu fone de ouvido não está aqui. Ai, meu Deus, não acredito. Eu vou baixar aqui um pouquinho, diminuir um pouco esse volume aqui, para ver se fica melhorzinho. Não estava não, né? Pronto. Mas agora que eu diminuí, deu uma diminuída no eco aqui. Então, olha só, eu já disse para vocês o seguinte, que eu não consigo botar o conhecimento na cabeça de ninguém, gente. O que eu posso fazer é ajudar vocês, mas se vocês não fizerem a parte de vocês, não adianta estar aqui, vai só perder tempo, perder dinheiro. Entendeu? Então, tem que fazer a sua parte em casa sozinho, que é a parte mais importante. Aqui vocês compreendem. Compreender não é aprender. Aprender, tu aprende sozinho. Tu e Deus. Acabou. Então, vamos lá. Eu tenho aqui o número decimal, não dá, Maluzinha, eu não vou trabalhar com decimal. O que eu tenho que fazer é transformar o decimal em fração. Então, como é que fica o 0,5 em fração, que eu ensinei para vocês na primeira semana de aula? 5 sobre 10. Muito bem. 5 sobre 10. Isso tudo elevado a menos 2, ó. Não fica Mas 2, como é não? que foi? Não fica positivo no antes de 2? Não. Porque, perceba, Lulu, o que eu estou fazendo ainda é o seguinte. Eu estou pegando a base que estava em decimal, estou transformando ela em fração. Tu entendeu isso? Eu não inverti ainda. Você entendeu ali? Entendi. Beleza? A gente está fazendo a primeira parte ainda. Bora aqui. Como é que fica o 0,25 em forma de fração? 25 sobre 100. Muito bem. 25 sobre 100. Todo mundo lembra disso aqui. É que eu expliquei, gente, lá no começo do curso, na primeira semana. Não, na primeira não, na segunda semana. Espero que a galera tenha treinado em casa. Menos, como é que fica o 0,1, gente? 1 sobre 10. Muito bem. 1 sobre 10. Eleva a menos 1. Agora, o que a gente vai fazer é, de fato, aplicar as propriedades de potência. Então, eu tenho ali o expoente negativo. Quando o expoente está negativo, eu posso fazer o que com a base? Você inverte a base. Perfeito. Qual é o inverso de 5 sobre 10? 10 sobre 5. Então, fica 10 sobre 5. Tudo isso. Aí, ó, se eu inverter a base, eu preciso inverter também. Como foi, Maluzinho? Não, eu só disse que o 2 fica positivo agora. Perfeito, muito bem, Maluzinho, é isso, velho. Aí, a mesma coisa, como é que fica o 25 sobre 100, Malu? 100 sobre 25 e o 1 fica positivo. Muito bem. Tá vendo? Ó, como é fácil, velho. Ó. E agora, 1 sobre 10, como é que vai ficar, gente? 10 sobre 1 e 1 fica positivo. Pronto. Aí, tá vendo? Aí, agora aqui, olha só. Quanto é que dá, gente? 10 sobre 5, que já dá para eu resolver, se eu quiser. 2. Dá 2, ó. Fica 2 ao quadrado, mais 100 sobre 25. 4. 4. 4 é a primeira. Menos 10 sobre 1. 10 dividido para 10. Gente, agora ali, quanto é que é 2 ao quadrado? 4. 4. Quanto é que 4 elevado a 1? 4. 4. Tu viu que é uma consequência? Quando o expoente é 1, é a própria base. Então, ó, vai ficar menos 10. 4 mais 4 dá quanto? 8. 8. 8. Muito bem. E 8 menos 10, quanto é que dá isso? 2. Menos 2. 2. Positivo ou negativo? Muito bem. Menos Menos 2. negativo. Perfeito. Então, ó, letra A que eu tinha esquecido de botar aqui o sinalzinho, tá? Mas eu botei no final. Laranjinha, tá? Gente, fácil, difícil, me digam aí. Eita, foi Tranquilo. difícil, né? Tranquilo, né?
Porque o que é que eu quero mostrar para vocês com essa questão? Que toda vez que vocês se deparam, porque vai ter questão assim, eu não quero ver ninguém chorando depois, viu? Toda vez que vocês se depararem com uma questão em que as potências estiverem, no caso, a base das potências estiverem em decimais, vocês precisam transformar em fração. E depois, quando o expoente tiver negativo, inverte. Mas o mais importante, quando a base tiver em decimal, transforma em fração, tá? Senão fica ruim de trabalhar. Agora, a próxima aqui que a gente vai ler. Feitosa, tu consegue ler essa daqui pra gente? Consigo. Peraí, deixa eu só dar zoom. Tá. Não, acho que o teu que tá com zoom aqui pra mim. Tá só o cando. Eita, é porque eu botei de um outro jeito. Veja aí, eu coloquei o compartilhamento de tela. Tá. É porque o teu outro Tá tava fixado, né? inteligente. Era. Simplificando a expressão algébrica 3n mais 2 mais 3 elevado a n mais 1 sobre 3n, onde n pertence ao conjunto dos números inteiros, encontramos o valor. Massa, muito bem. Agora aqui, ó, perceba. Eu tenho, na verdade, aqui um caso algébrico. Prof, como é que eu faço isso? Olha só. Percebam aqui que as bases são todas iguais. Mas tem um problema. Em cima eu tenho uma soma. Gente, quando eu tenho soma, a coisa complica. Porque, neste caso, eu não consigo necessariamente resolver isso aqui de cara, entendeu? Eu tenho duas formas, na verdade, de resolver. Eu vou resolver pelas duas formas, ó. Vou botar aqui a primeira forma, que vocês vão dizer como que vocês acham mais fácil isso, tá? A primeira forma é o seguinte, é lembrar que se em cima eu tenho uma soma, embaixo eu tenho um denominador, ou seja, eu tenho uma fração. Eu posso separar essas frações. Como, prof? Eu posso separar assim, ó. Esse 3 elevado a n mais 2 mais 3 elevado a n menos 1, tudo isso dividido por 3 elevado a n, eu posso reescrever assim. 3 elevado a n mais 2 sobre 3 elevado a n mais 3 elevado a n menos 1, tudo isso sobre 3 elevado a n. Gente, eu não posso fazer isso aqui, não? Eu não posso distribuir esse expoente? Não é isso? Porque, olha aqui, se eu tivesse aqui, não seria uma soma de fração, mesmo que seja uma soma de fração doida, louca, maluca, aluada, voada, mas eu posso escrever assim, por quê? Porque eu tenho que... Qual é o denominador dessa primeira fração aqui, ó? Qual é o denominador dela? 3n. E qual é o denominador da segunda fração? 3n também. Então, os denominadores estão iguais ou estão diferentes? Iguais. Mas, Então, quando os denominadores são iguais, como era que eu fazia para somar as duas frações? Repete a base e subtrai os expoentes. Não. Agora, esquece um pouquinho potência. Lembra de fração. Quando eu tenho duas frações que estão se somando e os denominadores são iguais, como é que eu resolvo isso? Você corta, né? E, no caso, eu repito o denominador. Repete o denominador, divide Muito e bom. multiplica cada um depois. Tipo, No 3n caso, e só 3n. os numeradores, não é isso? É. E os numeradores eu só repito, ó, tá vendo? Ó. Então, tecnicamente, eu volto para o caso anterior. Por isso que eu posso reescrever. Essa aqui ainda é a primeira forma. Siga, viu? Então, isso aqui vai ficar assim, olha só. Isso tudo igual a... Agora, olha para esse primeiro caso. Gente, isso aqui. Em cima eu tenho uma potência, que a base é quanto? Olha para a parte de cima. Qual é a base? 3. Olha para o de baixo, qual é a base? 3. 3. Então, eu tenho duas potências de base 3, ou seja, de bases iguais, que estão se dividindo. Como é que eu resolvo isso? Subtração. Muito bem. N No caso, eu 2, repito a base. a base, bota n mais 2 menos 1. Menos n. N mais 2 menos N. Muito bem. Por quê? Repito a base, subtrai os expoentes. O expoente do de cima, Emily, tá entendendo isso, né, Emily? Pego o expoente do de cima, que é o N menos 2,
e subtraio o expoente de baixo, que é o n. Tá entendendo isso aqui, Delgado, também? Aí, ó, mas como é que fica este caso aqui, ó, que eu vou pintar de vermelho? As bases estão iguais ou diferentes dessas duas potências? Iguais. Repete. Iguais. Então, como é que eu faço? Repito, a base 3N, 3N menos 1 menos N. e Menos subtrai os um. expoentes. N menos 1 menos N, não é N. isso, gente? Muito bem. Isso tudo vai ficar igual. Quanto é que dessa esse negócio aqui em cima, todinho? 30 ao quadrado. N mais 2 menos N. Muito bem. Só sobra 3 elevado a 2. Por quê? N positivo, N negativo, corto, massacro. E o vermelho, vai sobrar quem ali? Menos 1. Muito bem. Fica 3 elevado a menos 1. Bora ver, quanto é que dá 3 ao quadrado? 9. 9, muito bem. Então fica 9. Mas, vamos lá, embaixo desse 3 eu tenho É um quem aqui? terço. Fica um Muito terço. bem, perfeito. Aí nota, o expoente está negativo. Quando o expoente está negativo, eu faço o quê com a base? Inverte. Muito E bem. ele fica positivo. Perfeito. Ó, então vai ficar 1 sobre 3 elevado a 1. Que dá quanto? 1 sobre 3 elevado Da a N 1. mesmo. Da N mesmo. Perfeito. Aí vamos lá, embaixo do 9 eu tenho quem? 1. O 1. Aí lembra, eu uso o método da borboleta e eu sempre peço para que vocês usem o método da borboleta, tá? Não vai fazer ali fração, soma e subtração de fração usando o bendito do MMC não, porque leva muito tempo. Então, ó, multiplica esse por esse. 9 vezes 3 dá quanto? 27. 27. Repita o sinal que está ali entre eles, que é o mais. E agora multiplico 1 vezes 1 dá quanto? 1. 1. Tudo isso dividido por 1 vezes 3, que dá quanto? 3. 3. Isso, muito bem, tá vendo? Dá Eita, 9. gente, tá lindo, inclusive. Olha, eu anotei errado o sinal, porque não é 3 elevado a n menos 1, é n mais 1, tá vendo ali, gente? Desculpem, viu? Ah, tá. Não, eu ia falar, vai dar um número que dá certo, assim, que não ficar sem virar ali um número. Deixa eu botar aqui, ó. Pronto, mas vocês entenderam, né, gente? Ali, ó, como é que faria? Ficaria tecnicamente, se fosse assim, 28 sobre 3, mas deixa eu corrigir para ficar Seria certo, 9 tá? mais Ó. 3, né? Seria 9 mais 3, muito mais simples. Eu tinha estranhado também, mas essa questão eu já botei difícil, cara. Então fica 9 mais 3, que dá quanto? 9, 10, 11. 12. Pronto, tá vendo? Ó? Ficaria a letra D. Essa é a primeira forma. A segunda forma, ela é um pouquinho mais chatinha, mas eu gosto dela porque ela trabalha muitas propriedades de potência, que é da seguinte forma, eu tenho aqui 3 elevado a n mais 2, mais 3 elevado a n mais 1, agora eu botei certo, dividido por 3 elevado a n. O que eu vou fazer aqui é o seguinte, gente, percebam, toda vez que vocês tiverem uma potência e o expoente for escrito em forma de soma, eu posso escrever isso aqui como produto de potência. Então, veja, o expoente não é n mais 2, então eu posso escrever assim, ó, 3 elevado a n vezes 3 elevado a 2. Sabe por que eu posso fazer isso? Lembra, quando eu tenho duas potências de bases iguais se multiplicando, o que é que eu faço com os expoentes? Subtraio ou somo? Soma. Muito bem, tá vendo? Então é a mesma coisa de escrever ali, ó. Então isso aqui, gente, vai ficar da seguinte forma. Presta atenção aqui, ó. Vai ficar 3 ao quadrado, não é 9? Fica 9 vezes 3 elevado a n, ó. 9 vezes 3 elevado a n. Mais, novamente, 3 elevado a n mais 1. Quando eu tenho, vamos lá para ver se a galera entendeu isso. Quando eu tenho uma potência em que o expoente está sendo escrito em forma de soma, eu posso escrever aquela potência como sendo o quê? Uma multiplicação, não é isso, gente? Muito bem, então como é que fica ali? Como é que fica nesse 3 caso? vezes n, 3n 3 vezes não, como é que fica? 3 o quê?
3 elevado a n vezes 3 elevado a 1. Muito bem. Lulu, quanto é que dá 3 elevado a 1? 3. Muito bem, então vai ficar 3 vezes 3 elevado a n. Vou botar aqui, ó, 3 vezes 3 elevado a n. Tudo isso dividido por 3 elevado a n. Agora, sabe o que é que eu vou fazer? Eu não tenho aqui 3 elevado a n, nem todo mundo aqui. Então, o que eu vou fazer é usar um artifício que eu chamo de artifício da substituição. Como assim, prof? Eu não tenho 3 elevado a n. Concorda comigo que 3 elevado a n é uma coisa meio esquisita, né, gente? Então, o que eu vou fazer é trocar, ou seja, no lugar de 3 elevado a n, eu vou botar uma letra qualquer. Bora escolher aqui o y, eu gosto muito do y. Então, ou seja, ali onde tiver 3 elevado a n, eu vou trocar por y. Então, olha como é que vai ficar. Ó, vai ficar 9, que está multiplicando 3 elevado a n, que eu já disse que eu vou trocar por y, mais o 3 vezes 3 elevado a n, que eu já disse que eu vou trocar por y, dividido por 3 elevado a n, que eu já disse que eu vou trocar por y. Agora, olha em cima como foi que eu fiquei. 9y mais 3y. Gente, se eu tenho 9y e eu estou somando com 3y, quantos y eu fico no final dessa brincadeira? 12y. 12y. Muito bem. Isso tudo dividido por y. Gente, eu tenho y em cima e y embaixo. Eu posso fazer o que com eles? Corta. Só sobrou quem ali? 12. Aí, ó. Que é a resposta. Aí, eu que escolho como eu quero fazer, tá? Ou faz da primeira forma, se você dominar muito bem fração, ou faz na forma de baixo, se você dominar muito a potência. Ok? Realmente é Eu bem consegui na grande. primeira forma. Essa forma, a primeira, achou melhor, né? Sim. Tranquilo. Mas, ó, Malu, eu vou te dar uma dica. Tenta ver se você consegue trabalhar, não em todas, mas pelo menos em algumas questões, essa forma que você não gostou. Para que você vá se habituando a fazer de outras maneiras e se desafiando. Beleza? Vale a pena, certo? Bora aqui passar para a próxima. Essa daqui diz o seguinte, eu mesmo vou ler, tá? Essa diz assim, ó. Seja a expressão 2 elevado a 3 elevado a 2 vezes 4 elevado a 3 dividido por 8 elevado a 2. Aplicando as propriedades de potência para uma única base, o valor simplificado de E é quanto? Então, o E vale isso tudo, gente. Bora para a gente aplicar aqui as propriedades de potência. A primeira potência, como é que eu faço para resolver ela, hein? Quem sabe? Multiplica. Muito bem. Então, fica 2 elevado a quanto? Sexta. A sexta. Sexta, muito bem. Vezes 4 a terceira, sobre 8 a segunda. Olha primeiro para a parte de cima, tá? Olha primeiro para a parte de cima. 2 a sexta, vezes 4 a terceira. Gente, olha ali. O que é que o 2 e o 4 têm em comum? O 4 ali é o quê? O É o 2 ao 4 quadrado. é o 2 ao quadrado. Muito bem, tá vendo? Então, o 4, ele é múltiplo de 2. Então, o 4, eu posso escrever ele como sendo o 2 ao quadrado. Fica assim, ó. O 4, que é o 2 ao quadrado, só que esse 4 já estava elevado a quanto antes? 3. Ao A 3. 3. Então, ó, por isso que eu estou botando Maluzinha e amigos e colegas, por isso que eu estou botando o 2 ao quadrado entre parênteses, tá? Por quê? Esse 4 já estava elevado à terceira potência. Tudo isso sobre 8 ao quadrado. Então, isso tudo vai ficar 2 à sexta. Como é que eu resolvo isso aqui? 2 à segunda elevado a 3. Multiplica. Muito bem. Fica 2 elevado a quanto? A A sexta, sexta. né? Muito bem. E 8 à segunda. Como é que dá, quanto é que dá essa multiplicação em cima? 2 elevado a 12. Muito bem, porque lembra, multiplicação de potências de bases iguais, repito, a base somos expoentes. Agora aqui eu fiquei 8 a 12 sobre 8 sobre 2. Gente, novamente, o 8 é o quê em relação ao 2? Ele É o múltiplo, 2 né? à terceira. Muito bem, então fica 2 na 12 dividido pelo 2 à terceira elevado a 2. Quanto é que vai dar embaixo? 2 à sexta.
2 elevado a 12 sobre 2 à sexta. Muito bem. Agora ali, ó, divisão de potências de base iguais. Repete a base e subtrai os expoentes. Muito bem. 12 menos 6 dá quanto? Fica 2 à sexta. Muito bem, olha aqui, ó. Tá vendo? Bem chatinha, né, gente? Questão chatinha, mas eu preciso que vocês treinem bastante esse tipo aqui para a gente poder dar uma desenrolada, viu? Nisso aqui. Beleza? Ó, gente, seguinte. Eu acredito que eu vá liberar apenas as que... Não, eu vou liberar todas elas, tá, gente? Aqui ficaram algumas questões, mas são mais de ordem de grandeza, enfim. Vou liberar as questões, certo? Para vocês fazerem em casa. E aí, na dúvida, vocês falam comigo, tá, gente? Pode ser assim? Para não liberar vocês muito